Desde o ano passado temos conversado que Deus está entregando chaves para nós, chaves que precisamos aprender a usar, chaves que nos ajudam a acessar ambientes de graça, ambientes de poder, ambientes de recurso, ambientes da presença de Deus, e nós temos conversado sobre tudo isso, e hoje eu quero falar também sobre isso com você, baseado nesse tema aí, trabalho como culto e adoração. E eu quero mergulhar um pouco no significado de uma palavra no hebraico, uma raiz, que traz uma ideia, uma mentalidade muito, muito importante, muito interessante, a respeito de como nós vivemos a nossa vida, o nosso cotidiano, né? É normal, infelizmente é normal, nós pensarmos de maneira esquizofrênica a nossa vida espiritual e a nossa vida material, como se fossem duas coisas diferentes, daí o esquizofrênico. Ok? Então, não é assim. Com os séculos, parece que se desenvolveu uma mentalidade de como se nós pudéssemos ter uma vida espiritual, uma vida que está relacionada com a igreja, relacionada com os princípios cristãos, a nossa presença na igreja, as atividades que a gente desenvolve na igreja, ou não necessariamente na igreja, mas relacionado com a igreja em algum outro dia da semana. Então, é a minha vida cristã. E no nosso dia a dia, a gente vivesse o que a gente passou a chamar de vida secular. É uma palavra, espiritual e secular. Vida cristã, vida secular. Então, qual é o seu trabalho secular? Uma expressão, uma pergunta que tornou-se comum entre nós e entre todos os crentes do Brasil, entre todos os crentes do nosso tempo. Qual é o seu trabalho secular? Trabalho secular, o que significa isso? A pessoa está fazendo uma distinção entre a vida que ele vive na comunhão com o Senhor e as coisas relacionadas à igreja e a sua vida no seu cotidiano, como se você pudesse separar isso, né? Quando você acorda, se troca, faz a sua higiene, toma o seu café, vai para o seu trabalho, né? Tudo é vida secular. Aí volta para casa, assiste um filme, conversa com a esposa, com os filhos, vai para a escola, estuda, assiste, vê alguma coisa. Aí na quarta-feira, você sai da sua vida secular e vem para a reunião de oração aqui. Aí você entra num ambiente de igrejal, né? Alguma coisa relacionada com a igreja. Amados, isso não existe, ok? Não existe o secular separado da minha vida cristã, da minha vida espiritual. Não existe essa esquizofrenia. Não existe, não é assim. No entanto, nós aprendemos a fazer essa separação na nossa cabeça. Isso é um grande problema, eu acredito até que essa mentalidade, dessa dualidade de vida, foi provocada até pelo nosso inimigo, porque é como se nós nos dessemos o direito, nos dessemos a permissão de, na nossa vida secular, a gente baixar o nível da nossa santidade. Estão comigo? Ok? É como se na vida secular eu me desse a permissão de baixar o nível no meu linguajar, baixar o nível na minha ética, baixar o nível na minha moralidade. Eu baixo o nível, né? Porque é a vida secular, é coisa relacionada ao trabalho, ao mundo, aí não sei o que e tal. Então, assim, aí eu baixo o nível. Mas quando a gente está na igreja, aí vamos orar em línguas, vamos levantar as mãos e tal. Então, isso é uma doideira, porque não pode ser assim, não deve ser assim. Na real, diante de Deus, não é assim. Para Deus não existe essa diferença,
né? Ou é santo ou é profano. E nossa vida, no nosso cotidiano, deve ser uma expressão da nossa comunhão com Deus e não uma mistura com o profano. Amém? Estão comigo? Posso seguir? Ok? Então, a gente não se dá permissão para misturar a nossa vida com o que é profano, com o que é desleal, com o que é desonesto, ok? Com o que é ilícito, com o que é injusto. A gente não faz isso, a gente não se mistura com aquilo que é ilícito, né? Então, pensando nisso, nós precisamos corrigir uma mentalidade, corrigir essa mentalidade. E eu quero compartilhar com você a mentalidade da palavra de Deus a respeito dessa dualidade, a respeito dessa falsidade. Nós somos o que somos em qualquer lugar que estamos. Cultuamos a Deus em qualquer lugar que estamos, fazendo tudo o que fazemos, nós manifestamos no nosso cotidiano uma expressão da nossa espiritualidade. Domingo passado nós dissemos que a nossa vida deve ser e é uma expressão da nossa oração. Amém? Falamos isso domingo passado. E porque aqui no meu cotidiano, tudo que eu falo, tudo que eu faço, a maneira como eu falo as coisas, a maneira como eu converso, como eu desenvolvo as coisas, desenrolo as coisas, tem que estar absolutamente conectado com as minhas orações. Peço a Deus bênçãos, glorifico ao Senhor, tenho os meus tempos de intimidade e adoração, clamo ao Senhor pela minha casa, pelo meu trabalho, pela minha empresa, pela minha cidade, pela minha família. Clamo a Deus aqui por pessoas. Senhor, abençoa meus projetos, a nossa empresa, faz ela prosperar em todos os sentidos. E aqui no nosso cotidiano, está tudo tão difícil, como é duro, como eu não gosto de fazer isso, não sei o quê. Como se no cotidiano, estou repassando o domingo passado, no cotidiano a gente cancela aquilo que a gente invocou do céu. Você invoca, o céu começa a preparar as coisas para derramar sobre você, e no nosso cotidiano a gente vai cancelando, vai bloqueando as coisas no céu, e nós falamos da segunda volta na chave. Isso, que a gente acaba cancelando com as nossas próprias palavras, no nosso cotidiano, aquilo que a gente invocou nas nossas orações. Mas, agora, entrando no tema de hoje, assim como a nossa vida é uma expressão, e deve ser uma expressão da nossa oração e da nossa intimidade com Deus, também a nossa vida deve ser uma expressão da nossa adoração. Ela é uma expressão da nossa oração, mas ela também é uma expressão da nossa adoração. Amém, queridos? Agora, o legal nessa verdade é o seguinte, é que você, independente de você tomar a decisão de fazer da sua vida uma expressão de adoração, ela já é. Ela já é. Quer queira você ou não, porque esse é um princípio que está estabelecido por Deus. A pergunta é se a gente tem essa mentalidade, que é o que a gente está trabalhando hoje. Já é uma expressão. O teu cotidiano ou adora a Deus, ou ninguém nunca fica em cima do muro. Não existe essa posição, este lugar no mundo espiritual. Não existe em cima do muro. Ou você está de um lado ou está do outro, porque em cima do muro também é do lado errado. Sou neutro. Não existe. O neutro já está na mão do diabo. O diabo também controla o ambiente neutro. Né? Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo que nós somos no nosso cotidiano é uma expressão de adoração. Ok? Amém, gente? E eu quero trabalhar essa mentalidade com você nessa noite. Vou fazer uma pausa aqui, antes de dar continuidade aos textos que eu separei. Nós precisamos de bênçãos, nós precisamos dessa carga de oração, de intercessão. Sempre nós precisamos.
E nós, a igreja, a gente faz isso de irmão para com irmão. A gente ministra um na vida do outro cada vez que alguém está passando alguma dor, alguma necessidade, ou está atribulado por qualquer motivo, nós nos abençoamos mutuamente. Precisamos fazer isso sempre. Mas, vamos continuar, esse mais não é para contradizer nada, mas o que a palavra de Deus nos ensina é que quanto mais nós ajustamos a nossa vida à palavra, mais os céus se abrem sobre nós. Amém? Então é esse exercício que nós estamos fazendo. Pastor, ainda não estou fazendo nada disso, eu preciso corrigir isso na minha vida, mas tenho algumas necessidades, elas estão trazendo dor no meu coração. Vamos clamar a graça do Senhor, a graça de Deus suficiente, a bondade de Deus suficiente para tocar na sua vida. Mas a palavra ok, mas agora, por favor, ajusta a sua vida ao padrão da palavra de Deus, porque aí você vai experimentar um outro nível. Você vai experimentar um outro nível de comunhão, você vai experimentar um outro nível de graça, você vai experimentar um outro nível de bênção sobre você, porque a tua vida está ajustada. Amém, queridos? Então, a palavra de hoje tem a ver com esses ajustes que nós precisamos fazer na nossa vida. Então, vamos para dar continuidade. Essa dualidade de conceito, ela escraviza a gente e nós precisamos que isso seja mudado. Então, faz um exercício comigo, didático. Levanta a sua mão direita, põe na sua cabeça. Senhor, abençoa cada um. Transforma o nosso entendimento, abençoa a nossa mente, o nosso entendimento, e o Espírito Santo, liberamos o Senhor para agir nas nossas redes neurais, para agir no nosso entendimento, para corrigir, santificar, para que eu ajuste a minha vida aos padrões da Tua Palavra, porque sabemos que quando isso acontece, ó Deus, subimos de maturidade, elevamos a nossa maturidade, elevamos o nível do nosso relacionamento e sabemos que o céu se abre sobre nós. Então, abençoa-nos, no nome de Jesus, amém. Obrigado. Muito bem. Deixa eu seguir. Então, tem uma palavra em hebraico que mostra para nós que não existe essa dualidade. E eu quero caminhar dizendo para você a ideia central dessa palavra, a ideia central da mensagem toda que a gente está compartilhando com você hoje. E a ideia central e a proposição dessa palavra é a seguinte: o trabalho, o serviço e a adoração não pertencem a compartimentos separados da vida cristã. Em Cristo, tudo o que fazemos pode e deve ser oferecido a Deus como culto. As palavras hebraicas, a gente vai mostrar elas para vocês já. As palavras hebraicas, avodá, avad, eved, 3 palavras, ligadas à raiz eved, nos ajudam a enxergar uma verdade importante. 2 pontos. Na Bíblia, trabalho, serviço e adoração não caminham separados. Esse vocabulário nos convida a olhar para a rotina como lugar onde Deus também é servido e adorado. Ok? É essa a proposição de tudo que a gente vai falar. É um resumo da mensagem. Então, agora eu quero desenvolver isso e caminhar por alguns textos e a gente mergulhar um pouco nesse entendimento. Estão comigo, gente? Muito bem. Uma curiosidade muito interessante. Não há essa divisão essas são as 3 palavras, ok? Olha que interessante. Essa palavra, nessa raiz eved, em hebraico, ela aparece centenas e centenas de vezes no Antigo Testamento. E isso é muito importante. Deus resolveu repeti-la, e com isso o entendimento dessa palavra, o ensinamento dessa palavra. E essa palavra, nessa raiz,
ela tem uma mentalidade, ela ensina ao povo de Deus que somos tudo uma coisa só, e a nossa vida é uma expressão de adoração ao Senhor em tudo que nós fazemos. Adoração não tem a ver com canto, não tem a ver com música, adoração não tem a ver com essas coisas. O que tem a ver com louvor, com música, com canto, são outras palavras, mas não essa raiz aqui. Essa raiz, ela tem a ver com trabalho, com serviço e com prostração, adoração, que às vezes é traduzido como adoração, em outros lugares é traduzido como prostração, ok? Trabalho, serviço e prostração, rendição. Essa palavra é que é usada para adoração. É esta palavra que Abraão usou quando disse aos servos, levando o seu filho Isaque para o Monte Moriá para sacrificá-lo. Ele disse, em português, está assim, os servos perguntaram, está aqui a lenha, e o filho também, está aqui a lenha, cadê o animal? Mas explicando a ida deles para o monte, Abraão falou com os seus servos, nós vamos para o monte adorar ao Senhor, e depois voltaremos. A palavra que ele usou, adorar, no monte, é avodá. É essa palavra aqui. Então a palavra adorar tinha a ver com uma prostração, uma obediência, uma rendição a uma palavra, uma orientação que o Senhor deu para Abraão, e ele estava em plena obediência. Amém, Jesus? Não tem a ver com ele pegou um violão no Monte Moriá e começou a tocar. Não, não foi isso que Abraão fez. Ok? As palavras todas ligadas a louvor, geralmente têm a raiz de halel, da onde vem a palavra aleluia. É uma outra série de palavras em hebraico, que aponta toda para o canto, para o louvor individual, para o louvor congregacional, para a música em si. É um conjunto de palavras, são muitas palavras, é lindo esse estudo, mas a palavra adoração tem a ver com trabalho, com serviço, com rendição, tem a ver com altar. Amém, gente? Vem comigo, tá? Vem comigo. Essa palavra, avad, o verbo avad, aparece cerca de 289 vezes, 289 vezes. O substantivo avodá, cerca de 145 vezes. E a forma eved, como servo, como serviço, aparece mais de 800 vezes, centenas de vezes, no Antigo Testamento. Qual é a importância disso? Deus está gerando uma mentalidade no seu povo. Amém, gente? Quando a gente assumir aceitar isso, corrigir a nossa mentalidade, o jeito que a gente vê as coisas, tudo vai mudar. Isso é uma chave. Deus está entregando chaves para nós. Amém? Tudo vai mudar na nossa vida. Tudo vai mudar na tua vida. Isso é poderoso. Diante disso, deixa eu fazer, é uma verdade, ok? Porque não importa se você entende ou não entende, sabia ou não sabia, tudo que você faz no teu cotidiano é uma expressão de adoração. A Deus ou... 3 pontinhos. Deixa eu fazer 3 perguntas. O que Deus recebe da nossa rotina? Pensa você na tua rotina. Está pensando? A pergunta: o que Deus recebe da nossa rotina? Apenas esforço humano ou verdadeira adoração? A pergunta é provocativa, né? A gente está entendendo essas coisas, fala assim, é brincadeira, né? Segunda pergunta: se Cristo é Senhor de tudo, por que ainda tratamos o trabalho como se estivesse fora do culto? Ok? Tem coerência? Tem coerência. Terceira pergunta: nossa vida diária revela a presença de Deus, ou apenas a pressão de produzir, cumprir e sobreviver? Aí a gente tem que parar para pedir perdão, né? A gente tem que parar para confessar, Senhor, no meu cotidiano, não é assim que eu tenho vivido, né? Então a gente de fato precisa
precisa corrigir. Deixa eu dar alguns exemplos. Tudo na nossa vida é uma expressão cultica. Tudo na nossa vida é uma expressão de adoração. Aí você está lavando a louça. Quem ama lavar louça? Aleluia, glória a Deus. Tem alguns santos aqui, né? Aí você está lavando a louça, né? Aquela pia gigantesca, né? Gigantesca. O Felipe lava a louça? Mais, de vez em quando, né? Você tá, aquela pia gigantesca, você está lavando a louça e fala assim, meu Deus, quem que inventou isso? E lava, Senhor, inventa, Senhor, dá graça de poder comprar tudo descartável, para nunca mais precisar lavar a louça. Senhor, que coisa horrível, Jesus, todo dia tem que fazer esse negócio, tem que lavar essa louça, porque como que se suja a louça na nossa casa? Deus do céu, que coisa é essa? Aí, é uma expressão cultica. Lavar louça é um ambiente de culto. Também. Aí você está lavando a louça. Fala assim, glória ao teu nome, Senhor, pelas louças que o Senhor nos deu, porque tinha comida dentro dela. Senhor, tinha suco dentro desses copos, tinha leite desses copos, tinha chocolatado, tinha café bom. Oh, Deus, obrigado por essa bênção, essa provisão. Obrigado por essa água encanada, porque a gente não tem que ir na mina pegar água, né, de canequinha, para lavar louça de canequinha. Quando eu era criança, tinha uma mina, e a vila inteira descia de balde numa mina, ali no Jardim Danfer, na zona leste de São Paulo. Tinha uma mina, a rua inteira descia de balde, 2 baldes, para pegar água na mina, para subir para suas casas, para poder jogar em tambor e tal, para fazer as coisas, né? Construção e tudo mais. Nós ajudamos a construir a casa, meu pai construiu ali, não tinha água, tinha só poço. Então, a água do poço não dava para usar para a construção. Nós passávamos o dia inteirinho indo para a mina, pegando baldes de água e enchendo vários tambores, né? Toda a água da construção da casa que estava sendo construída, nós fomos pegar na mina. E era uma delícia, né? O dia inteiro, com 2 baldes grandes de água, fazendo tudo isso. Então, hoje você abre a torneira, está tudo certo, você conecta a mangueira, você rega o jardim, não tem esse problema, e não sei o quê. Você lava a louça e fala, Deus, obrigado pelo teu cuidado, pelo conforto que nós temos. Torneira quente, né? Está tudo certo, glória a Deus. Se não tem, compra uma, né? Está frio ainda, compra uma torneira quente para sua mulher, né? Para ajudar. Aí você está glorificando a Deus quando tu diz, Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor, louvado seja o teu nome por essas roupas todas que eu estou lavando. Ainda bem que a máquina é quem lava, não sou eu, né? Era eu que lavava as minhas meias de futebol, né? Roupa, calça. Minha mãe me obrigava a eu lavar, porque ela não conseguia lavar. Então, sujava de um jeito que eu que tinha que lavar essas coisas. Eu lavava tudo, isso passava um maior tempão lavando as meias, meião e shorts. Era assim que eu fazia. Hoje você bota tudo na máquina de lavar, ela mesmo seca. Glória a Deus. Então, esse mundo de roupa, bota na máquina, ela lava. Senhor, muito obrigado por essa casa linda que eu tenho, e varrendo o chão, e glorificando a Deus enquanto você varre a casa, enquanto você limpa a sacada, enquanto você limpa a churrasqueira. Uau, né? Enquanto você faz as coisas, você está se arrumando, você está glorificando a Deus. Agora, se no teu cotidiano você está reclamando da louça, da roupa, reclamando do chão que fica empoeirado de terra vermelha o tempo inteiro, né? Em cima da pia, eu moro no 18º andar, a minha pia fica suja com pó vermelho. Eu moro no 18º andar, e fica, né? Então tem que limpar, e você passa um pano branco, sai vermelho. Glória a Deus, Senhor, glória a Deus por essa terra linda e maravilhosa, produtiva. Amém? O que vai acontecer? Se há culto na sua vida, obrigado, Senhor, para a Priscila, pensei na escola, né? Você vai para a escola, tem 20 alunos, quantos alunos tem na sua sala? Está sem sala. Quantos alunos? Várias salas. Quantos alunos tem numa sala? 20, 30.
20, 30 alunos, qual é a faixa de idade deles? 10 a 12, olha que maravilha, 10 a 12. E aí entra na sala 30 carinhas assim, que está zoando, fazendo um monte de coisa. Ela entra na sala, olha para os meninos e entra em êxtase, começa a orar em línguas, né? Ora em línguas, ora em Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor, obrigado por essas crianças, obrigado por essa zoeira toda, obrigado por esse barulho, porque são crianças, criança faz barulho, é pré-adolescente, né? Não é bem criança assim, mas então, você louva a Deus pelo que está diante de você, o teu cotidiano pode ser afetado pela tua postura, pela postura do teu coração, o teu cotidiano vai ser afetado pelo céu, presta atenção, o teu cotidiano vai ser afetado pelo céu, dependendo da tua postura, o teu cotidiano pode ser marcado pela presença de anjos, por provisão sobrenatural de maneira abundante, por presença de anjos abençoando você e deixando o ambiente do teu trabalho marcado pela presença de Deus. Depende como você trabalha o teu cotidiano. Porque é assim, é isso que essa palavra está dizendo que a gente tem que fazer. Pensa no teu trabalho como um lugar santo. Pensa na tua pia, na tua lavanderia, na tua sacada como um lugar santo. Pensa na tua vida, na classe de aula, no consultório, na oficina, no escritório. Pensa como um lugar santo. Um lugar onde tudo que você fizer e falar será uma expressão de adoração. Se você fizer assim, com uma mentalidade santificada, uma mentalidade biblificada, uma mentalidade cristianizada, uma mentalidade abençoada pelo Espírito Santo, você muda qualquer situação, qualquer ambiente, porque o céu se manifesta e vem a se mover a teu favor. Amém? Seja qual for o lugar onde você estiver, isso é possível. Passeando em alguns textos para caminhar nesses significados. Por exemplo, Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o avodar. O que está escrito lá? Lavrar. A palavra é adorar. Ok? É trabalho. Não falou assim, fez o Senhor Deus, como que é? E pôs no jardim do Éden, colocou o Will, a Fernanda, e o ministério de louvor, com violão, teclado, batera, e falou para Adão, adora, filho. Foi nada disso. Nada disso. Ele não preparou um ambiente com música. Ele preparou um ambiente de trabalho, e chamou esse trabalho de adoração. Amém? É isso que Deus está fazendo aqui. No jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Lavrar e guardar. Por isso, o trabalho não é apenas meio de sobrevivência. Ele pode ser espaço de obediência, mordomia e testemunho. Quando é feito diante do Senhor, até aquilo que parece comum se torna expressão de culto. Amém, queridos? Imagina você vivendo desse jeito de maneira plena. E o benefício disso. Gênesis capítulo 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2,15 mostra que o trabalho faz parte do projeto original de Deus. O trabalho não tem nada a ver com pecado. Ok? Antes de haver pecado, já havia uma tarefa confiada ao ser humano: lavrar e guardar o jardim. Portanto, trabalhar é participar responsavelmente da criação de Deus. Estão comigo? Amém?
Essa visão muda a maneira como enxergamos a rotina do trabalho. O trabalho deixa de ser apenas peso, castigo ou obrigação e passa a ser entendido como vocação. Só o pastor é vocacionado? Não. Eu tenho uma outra profissão. Eu não sou só pastor. Hoje eu exerço só o pastorado. Mas eu tenho uma outra formação. Eu tenho uma profissão. Foi assim no primeiro século, no povo de Deus. Os pais ensinando os filhos uma tarefa, uma função, compartilhando com eles vocação. Cada um dos rabinos, cada um dos mestres, todos eles aprendiam uma vocação, uma tarefa que tinha a ver com trabalho e recursos. Por quê? Trabalho e culto é a mesma coisa. Trabalho e adoração é a mesma coisa. Trabalho e comunhão com Deus é a mesma coisa. Quando nós desenvolvemos coisas, servimos pessoas, nós estamos adorando a Deus. Amém, gente? O trabalho deixa de ser apenas peso, castigo ou obrigação e passa a ser entendido como vocação. Cuidar do que Deus confiou, desenvolver os dons recebidos e cooperar para o bem de outras pessoas. Muito interessante. Essas palavras, trabalho, serviço e adoração, estão poderosamente integrados. Como serviço, por exemplo, avadá. Acha aí o slide, João, por favor. Como serviço, adoração e trabalho. Você vai achar um slide com essas 3 palavras. Serviço, adoração e trabalho. A palavra avadá é serviço, é a mesma raiz, ok? Descreve a submissão ou serviço prestado a outro, como servo ao Senhor, súdito ao rei e um filho ao pai. Servir, nesse sentido, envolve lealdade, responsabilidade e entrega, ok? Qualquer serviço que você faz, se você faz um serviço para o seu pai, porque ele pediu alguma coisa, esse serviço bem feito será uma adoração ao Senhor. Se o teu cliente pede um serviço, esse serviço bem feito será uma adoração ao Senhor. Por isso, não cabe, nessa mentalidade, você enganar vendendo um produto. Amém? Não tem sentido você dizer que pôs uma peça e não pôs. Você dizer que consertou alguma coisa que não consertou. Ou você fazer mal um ensino, praticar um ensino mal feito e não fez. Então, não tem sentido você ser desonesto, você mentir, você fazer negociata, negociar propina. Não tem sentido isso, por causa da mentalidade de Deus quanto ao trabalho. Não cabe essas coisas, não casa. Aí, quando se faz a separação entre igreja, o que é santo, e com o secular, misturando a nossa vida com o que é profano, então a gente mente, a gente vende o que não vende, a gente fala coisa que não é, a gente negocia as coisas, lida com propina, não emite nota, faz um monte de coisa que está relacionado com o que é profano. E se tudo é culto, no ambiente da igreja, às vezes a gente adora a Deus, mas no ambiente do cotidiano, a gente está adorando a Satanás. Estão comigo? Ok? A palavra de Deus, ela arrebenta com os nossos paradigmas. E é isso que está acontecendo hoje. A palavra de Deus tem que arrebentar com os nossos paradigmas mundanos. E eu tenho que corrigir isso, porque quando a gente corrige e ajusta a nossa vida ao céu, o céu se move a teu favor. Aleluia. Uau, que coisa poderosa, que coisa tremenda. Por isso não tem o menor sentido eu ser desonesto, ou ser incompetente, ou fazer mal feito as coisas que estão na nossa mão. Não dá para fazer mal feito as coisas que estão na nossa mão. Não dá. A gente faz bem feito, sempre se esforça para fazer o melhor, sempre. Agora, uma palavra que é traduzida como serviço,
que é avadá, em Josué 24:14 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. As duas palavras servir, aqui nesse texto, é avadá, avad, que é traduzida como serviço, que é a raiz da palavra adoração, ok? Quando a gente vai para uma outra palavra, no sentido de adoração, como adoração, avad também é usado para o culto prestado ao Senhor. Êxodo 3:12, Deus promete a Moisés que depois da libertação do Egito, o povo serviria a Deus naquele monte, Moriá. Isso mostra que serviço e adoração não são realidades concorrentes, mas inseparáveis. Êxodo 3:12 diz assim: e disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Às vezes é traduzido por serviço, outras vezes é traduzido por adoração, outras vezes é traduzido por lavrar a terra. Mas é a mesma palavra. Amém? Muito bem. No contexto do trabalho, a avad, a raiz, também aparece associado ao culto da terra, à ocupação diária e ao labor comum. Gênesis 2:15 mostra o homem no jardim para lavrar e guardar. Êxodo 34:21 coloca o trabalho de 6 dias em contraste com o descanso do 7º dia. Gênesis 2:15, tomou, pois, o Senhor, Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Avad. Êxodo 34:21, 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, na aradura e na cega descansarás. É a mesma palavra que está aqui, para trabalho, adoração e serviço. Amém, queridos? Por isso, a pergunta de Êxodo 12:36, que culto é este vosso? Quando Moisés está perguntando a respeito da Páscoa, quando os pais estiverem ensinando os filhos a respeito da Páscoa, ensinando os valores, os princípios da Páscoa, aí vão perguntar, que culto é este? E a palavra culto, aqui nessa pergunta, que Moisés está escrevendo, nesse diálogo ali, que avodá é este? É a mesma palavra. Que culto é este? Aí é traduzido como culto. E é a ideia de culto mesmo. Quando Moisés está escrevendo e perguntarem, que culto é este? Que celebração é esta? Que adoração é esta que vocês estão fazendo na Páscoa? Aí vai se explicar. Então é a mesma palavra, é avodá. É a mesma raiz, tem a mesma ideia. Pode ser ampliada pastoralmente. Que tipo de culto nossa vida comunica? Nosso modo de trabalhar, em atender, liberar, estudar, servir e descansar também revela algo sobre o Deus que adoramos. Deixa eu repetir isso. Nosso modo de trabalhar, atender, liderar, estudar, servir e descansar também revela algo sobre o Deus que adoramos. Amém, gente? Amém. Aí é difícil, né? Aí a gente, pai, eu preciso corrigir isso aqui na minha vida. Amém, gente? Aí a gente muda de texto, a gente vai para Colossenses 3:17. Colossenses 3:17, ali está escrito assim, palavra de Paulo, e quando fizerdes, quanto fizerdes por palavras ou por obras, tudo que você fizer, tudo que você falar, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. O apóstolo Paulo entendia esse princípio, essa mentalidade, ele tinha essa mentalidade, por isso ele escreve isso. Não importa o que você fale ou faça, tudo que você falar e tudo que você fizer,
tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, de alguma forma deve expressar a tua relação com Ele, expressar a tua intimidade com Ele e expressar a identidade de Cristo em você. Amém? Posso seguir? Colossenses 3,17 amplia o alcance da adoração cristã. Isso significa que a vida inteira passa a ser vivida sob o senhorio de Cristo, e não apenas os momentos explicitamente religiosos. Amém, gente? A gente, às vezes, usa uma expressão assim, a gente está sendo religioso, negativo. Mas, às vezes, relacionado a algumas práticas, alguns paradigmas aqui da nossa vida em comunhão e tudo mais. Mas, na verdade, a nossa vida, ela é a mesma coisa, é uma expressão. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, no mercado, no açougue, não importa. A nossa vida é uma expressão cultica. E as pessoas olhando para a gente, vão dizer, se eles tivessem essa mentalidade, diriam o quê de nós? E se todos tivessem essa mentalidade, vendo a gente no nosso trabalho, no lugar, no nosso cotidiano, diriam que a gente adora que Deus? A gente se parece com quem? Fazendo as coisas como nós fazemos. Com quem a gente se parece? Porque essa é a graça de andar com Jesus. A gente vai se parecendo com Ele. Ok? Colossenses 3, 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Presta como Paulo tem essa mentalidade. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Porque se tudo é para o Senhor, então eu vou me esforçar e vou fazer o meu melhor. Amém? Fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Tudo que a gente faz, do jeito que a gente faz, ou a gente serve a Jesus, ou a gente serve o concorrente. Né? Que não é concorrente, mas... Colossenses 3, 23 e 24 aprofunda essa visão ao afirmar: a motivação do cristão não se limita ao conhecimento humano, ao salário ou ao aplauso. Ela nasce da consciência de que Cristo é o verdadeiro Senhor a quem servimos, quando fazemos tudo o que fazemos. Amém, gente? Agora, tem um texto que é maravilhoso, que vai coroar aqui essa mentalidade, que é o de Êxodo 33, que é aquele momento em que Deus fala com Moisés, no capítulo 33, Deus está falando com Moisés, o seguinte, Deus está avisando, fizeram um bezerro de ouro lá, e eu estou furioso, Deus falando com Moisés, eu estou furioso com esse povo, e eu estou decidido a matá-los, eu vou exterminar esse povo todo aí, e Moisés, eu vou começar tudo de novo, e eu vou começar tudo de novo com você, e vamos fazer dessa forma. Aí Moisés vai até a presença de Deus, na presença de Deus, ele fala, Deus, de jeito nenhum. Moisés era o cara, né? Moisés era o cara no Antigo Testamento. Ele fala assim, não, de jeito nenhum. Esse povo aí são os filhos de Abraão. O Senhor fez promessa para Abraão, fez promessa para Isaac, fez promessa para Jacó. E esses são os filhos todos de Jacó. O que as nações dirão? E o que os outros deuses dirão a teu respeito? Que o Senhor livra o seu povo para matá-los no deserto? De jeito nenhum. Se o Senhor quiser fazer isso, também me risca do livro da vida. Foi muito macho. Moisés foi muito macho. Foi para as cabeças. Mas entenda que o texto sagrado, quando é escrito, o texto sagrado, ele usa
uma forma de expressar Deus, o coração de Deus, as decisões de Deus, que às vezes é chamado de antropomorfismo ou antropopatia. Significa que o texto escreve com linguagem humana coisas que fazem parte do coração, do pensamento e da conduta de Deus. Mas lembre que Deus está muito acima de todos nós. Os seus pensamentos são altos pensamentos. Então, em português, quando você lê, quando você lê essas palavras e fala assim, pô, parece que Deus deu mancada aqui. E Moisés convenceu ele de que ele ia cometer um grande erro. Não dá essa ideia? Mas não é isso que está acontecendo. O nosso Deus é santo. Ele não é brincalhão, ele não é sádico. E ele não se diverte com uma realidade desse tamanho. Mas é em português que a gente lê e a gente tem essa impressão, mas é a forma de expressar dentro da nossa língua e do nosso entendimento um comportamento de Deus. Quando o texto diz que ele mudou de ideia, não significa que ele percebeu que estava errado. Não é assim, porque Deus não se arrepende. Porque Deus não tem mal, nem tem pecado que ele comete. Quando o Antigo Testamento diz que Deus se arrependeu, não é exatamente o arrependimento que nós praticamos quando cometemos um pecado, vimos que erramos e nos quebrantamos, buscamos a presença de Deus, confessamos o pecado e pedimos para Deus nos perdoar, porque eu estou disposto a mudar, a corrigir. Não é desse jeito que Deus se arrepende. Simplesmente Deus está trabalhando o coração de Moisés, está se revelando a Moisés, está provocando e criando um caráter intercessório no maior de todos os líderes do Antigo Testamento. Porque para você ser líder entre o povo de Deus, você tem que ser também um intercessor. E o que aconteceu aqui foi que Moisés intercedeu pelo povo. E Deus atendeu a intercessão de Moisés. Amém? Foi isso que aconteceu. Deus não deu mancada. O nosso Deus não dá mancada. O nosso Deus não dá mancada. Ok? Aí, Deus falou para ele assim, ok, eu vou considerar isso, então eu vou liberar sim perdão sobre todo o povo, mas tem uma coisa, eu vou mandar o meu anjo à frente do povo. E, mandando o anjo à frente do povo, então, eu vou mandar o meu anjo na frente do povo. Beleza. Aí Moisés falou assim, aí ele falou assim, vou mandar meu anjo e vocês vão vencer todos os inimigos, vocês vão derrotar todos os inimigos, vocês entrarão na terra, vocês tomarão posse de toda a terra, vocês vão se dar bem. Para a maioria de nós, falaria assim, não, tá bom, é isso aí mesmo, tá bom, tá certo, porque eu vou me dar bem. Moisés não. Deus fala assim, não, Senhor, também não. Não aceito esse acordo, não. Ou o Senhor vem conosco e manifesta a tua presença, ou não nos faça sair deste lugar. Porque eu só me contento com a tua presença. Os anjos, tá de boa, eu quero os anjos. Mas desde que os anjos acompanhem a tua presença. Eu não quero menos do que a tua presença. E se não for assim, a gente não sai desse lugar. É isso que Moisés está falando para Deus. Se não for assim, eu não arredo o pé. A não ser que o Senhor vá com a gente. Aí Deus fala para Moisés, ok. Ele convenceu Deus? Não. Era o que Deus queria. É isso, Moisés. Eu quero estar no meio do meu povo, e é a minha presença que vocês terão. Agora, não adianta a gente ter uma promessa que vai dar tudo certo na nossa vida. Isso não nos interessa. O que nos interessa é a presença. Amém? É a presença de Deus. Pensem comigo. O Senhor é entronizado, meus louvores, a palavra é halel, não é avodá. Mas vamos pensar na tua postura. Você está lavando louça. Senhor, glorificado seja por essa louça linda que eu tenho, essa água quente da torneira, por tudo que nós comemos aqui, pela família que estava reunida.
e pela provisão que o Senhor derramou, exaltado seja o teu nome. Senhor, muito obrigado. Na real, eu não estou querendo lavar louça, o Senhor sabe, mas eu estou te louvando, me dá força para lavar essa louça. Me ensina a gostar disso. Faz um milagre, Senhor, faz um milagre, daqueles bem, me ensina a gostar de lavar louça. Então você está na louça, lavando a louça e adorando ao Senhor, porque você está consagrando aquilo. Senhor, eu estou fazendo, vou fazer do melhor jeito que eu posso aqui, não vou deixar nenhuma panela engordurada nesse negócio, vai ficar tudo lindo, maravilhoso. Minha avó que era espanhola, sabe que espanhol pendura as panelas, tudo na cozinha assim, né? Sim, tem uma madeira, na casa da minha avó tinha uma madeira cheia de gancho, e ela limpava as panelas e deixava todas elas brilhando, era um espelho, e ela pendurava as panelas, tudo em cima da pia, assim, numa madeira que tinha assim, os ganchos. Aí entrava na cozinha da avó, você via as panelas assim, tudo brilhando, brilhando, refletindo luz em cima da pia, tudo lindo, tudo maravilhoso, como era bom o cheiro da avó, o cheiro da casa da avó, que coisa mais deliciosa. Ela limpava as panelas como adoração ao Senhor. A minha avó limpava as panelas e ela fazia adoração ao Senhor com as panelas. Agora, o Senhor se manifesta na adoração, certo? Amém, gente? O Senhor se manifesta na adoração, certo? Manifesta a sua presença. Ele manifesta a sua presença. Aí você está na pia e acontece uma manifestação, uma Shekinah na pia. Não é no culto, no domingo. Não é aqui, quando os louvores estão, os ministros estão tocando. É na tua pia lavando louça. A Shekinah veio. Aí o Enéas está levantando uma parede e adorando ao Senhor, e a Shekinah vem. Consertando um carro, dando aula, atendendo, dando aula, atendendo na loja, a Shekinah vem. Ok? Vendendo doce de amendoim. Vendendo doce de amendoim e a Shekinah veio. Uau! Meu Deus! Que é isso? A presença de Deus vem, e quando a presença de Deus vem na tua escola, você tem a chance de dar mancada e não fazer o trabalho e tudo mais, mas você vai, eu vou fazer o trabalho, porque fazer o meu trabalho de escola é uma expressão cultica, é uma expressão de adoração ao Senhor, então eu vou fazer o melhor trabalho que eu conseguir fazer, porque com isso eu vou adorar a Deus. Amém? Aí você está fazendo um trabalho de escola, e há uma manifestação, há uma presença. Amém, gente? É assim que acontece. Então, quando a gente está ensinando você, a palavra de Deus está ensinando a gente a corrigir a postura como a gente entende e faz todas as coisas, não viver uma vida reclamando de tudo, viver uma vida achando ruim de tudo, viver uma vida desconfortável com tudo, mas viver uma vida como quem consagra, quando você põe um leite numa mamadeira, quando você lava uma louça, quando você limpa uma fralda, quando você varre um quarto, quando você abre uma janela, quando você faz o que for, não importa. Faz disso uma expressão cultica, uma expressão de adoração, porque é isso, é avodar. É isso que acontece. E quando a gente faz isso, a presença de Deus vem. E com a presença pode acontecer um monte de coisa, curas, pode acontecer sabedoria, palavras de conhecimento. Ele vai te orientar como é que você vai fazer no seu trabalho, ele vai te orientar como que você vai resolver um determinado problema, como que você vai fazer um melhor projeto para o seu cliente, e Deus vai te orientar qual os projetos que a gente vai desenvolver no município, na área de esportes, o que a gente vai fazer. Senhor, me dá uma ideia sobrenatural. O Senhor vai dar essa ideia, porque o teu trabalho é uma expressão. Quando você carrega uma carga e você resolve um problema, há uma presença de Deus naquilo, você chega em paz no seu destino e você vê as coisas acontecendo. Quando você vende uma palheta, quando você vende uma guitarra, faz o que for, não importa, a presença de Deus está com você, e com a presença vem recursos do céu, recursos sobrenaturais, palavras, sabedoria, poder, unção, cura, o que for, Ele se manifesta na sua vida. Amém, gente? Daí a importância disso tudo, não é para aumentar, puxa, mas eu vou ter que fazer isso mesmo. Vai fazer, porque é inigualável você experimentar a presença de Deus no dia a dia.
Lembra daquela música de Marcos Witt? Me ajuda aí, Vanderlei. Aquela que ele fez um chuveiro, lembra qual que é? Ele... Ai, meu Deus do céu. Não devia nem ter falado, né? Eu não lembrava da música. Hã? Não. Bom, deixa eu falar, depois quando eu lembrar a música eu falo. Ele fez uma das canções que mais foi cantada. Marcos Witt era um ministro de louvor, que na década de 90 e os anos 2000, eles... Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Essa canção, lembram dessa canção? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Tudo me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser cambiado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Deus deu essa música para o Marcos Witt quando ele estava tomando banho, no chuveiro. Deus deu essa canção para ele. Nós ouvimos isso pessoalmente. Tive a bênção de, em 97, ir para a Argentina, uma clínica pastoral, e ele estava lá ministrando, ele pregou, e ele contou a história dessa canção, que estava num cassete, Venceu, que ele fez, e estava essa canção lá, e ele contou para nós como Deus deu essa canção para ele. No chuveiro, você pode fazer do teu chuveiro um lugar da manifestação da glória de Deus. E Ele pode te dar canções ali, enquanto você toma banho. Não é lindo? É maravilhoso. Vamos finalizar. Moisés sabia que a missão sem presença... Olha aqui. Moisés sabia que missão sem presença se tornaria apenas esforço humano. Por isso, ele declarou: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Em Êxodo 33:15. A diferença do povo de Deus não estava apenas em suas tarefas, conquistas ou organização, mas no fato de caminhar acompanhado pelo Senhor. Amém, gente? Faz toda a diferença. Essa presença produz resultados concretos na vida de quem serve. Direção para decidir, descanso para não viver escravizado pela produtividade, comunhão para não transformar a rotina em vazio, livramento para enfrentar os desafios e testemunho para que outros reconheçam que Deus está no meio do seu povo, que Deus está com você. Amém? Assim não trabalhamos apenas para Deus, trabalhamos com Deus. O serviço se torna culto, presta atenção, o serviço se torna culto, porque é realizado diante dEle, sustentado por Ele e direcionado para a sua glória. Passa para o último slide. Esses são os benefícios. Quando tudo é feito para o Senhor, o comum se torna santo. O serviço se torna culto. O trabalho se torna adoração. E a presença de Deus transforma a rotina. Amém? Fica de pé, vamos orar. Vamos orar.